Olá, mais uma vez estamos aqui para juntos, na palavra que renova dia a dia, aprendemos um pouco mais da palavra de Deus. E eu quero refletir com você hoje uma base importante. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida? É possível saber isso? Fique conosco. Queridos, com grande satisfação que eu venho até você mais uma vez, fazer aquilo que realmente nos apaixona, aquilo que nos dá muito prazer, poder compartilhar com você dos princípios da palavra de Deus. Eu quero hoje falar com você um tema muito importante. Deus, Ele tem um plano para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. E esse plano, ele se estende não somente a você, mas aos seus familiares. Toda o seu relacionamento, pode ter certeza, Deus quer abençoar o homem, Deus quer abençoar a mulher, Deus quer abençoar a sociedade, a cidade, o país, enfim. Só que existem caminhos, existem formas como devemos nos relacionar com Deus. Hoje eu quero compartilhar com você alguns princípios que com certeza vão nortear a tua mente, vão nortear o teu pensamento para que você possa refletir de uma forma simples, como eu vejo que é a palavra de Deus. Então eu quero, junto com você, começar algo muito importante que em relação à palavra de Deus. Veja bem, a vida cristã, queridos, ela não pode ser algo assim impossível. A vida cristã, ela não pode ser algo inatingível, algo muito difícil. Eu não creio que Deus fez o que fez quando Ele mudou o seu plano, ou seja, quando nós vivíamos no Antigo Testamento e Ele trouxe Jesus Cristo para que nós pudéssemos viver uma nova era, ou seja, no Novo Testamento, que se chama, biblicamente falando, a época da graça. Eu quero crer que Deus, Ele fez algo para que pudesse ser mais fácil vivenciarmos. Eu tenho observado muitas vezes, tem pessoas que adotam o seguinte: para que eu frequente uma igreja ou para que eu vá numa igreja cristã, ainda mais na nossa cultura, quando começou a igreja protestante, ou seja, quando começou a igreja dos crentes, não é isso? Começou uma igreja que muito cheia de regras, muito cheia de usos e costumes, que nada tem a ver com doutrina, mas sim, por serem igrejas extremamente tradicionais, adotaram alguns usos e costumes que para algumas pessoas praticamente se torna impossível frequentar uma igreja. Olha, se for para eu receber as bênçãos de Deus, se for para eu ser reconhecido como uma pessoa merecedora das bênçãos de Deus, eu preciso viver um padrão de perfeição muito grande e eu não vou conseguir isso. Logo, a pessoa acaba concebendo, com a melhor das boas intenções, de nem frequentar uma igreja, porque ele vai ter que mudar tanto, ele vai ter que se transformar tanto, e aí ele sabe que ele não vai conseguir isso. E eu quero dizer o seguinte: Deus não quer perfeição nossa. Deus não veio e não enviou seu Jesus Cristo, o seu único Filho, para que o homem venha a ser perfeito. Não tem nada a ver. Tanto que em nossa igreja, em nosso ministério, nós não impomos, ou seja, nós não colocamos regras em usos e costumes, mas nós adotamos alguns princípios de ensinamento na palavra de Deus. Nós precisamos ensinar as pessoas como Deus as vê e como Deus irá ajudá-las a alcançar aquilo a qual Ele tem para nós, que é a sua bênção, a sua presença. E hoje eu quero conversar com você o seguinte: nós vamos ler Romanos 12, 2. Nós vamos começar a ler Romanos 12, 2, que diz assim, olha: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, ou seja,
O que Deus quer é que você experimente, desfrute, que você realmente possa ter prazer, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Então, é isso que nós vamos estar compartilhando com você hoje. Deus tem um plano. E você precisa saber qual é esse plano para a minha vida. Será que realmente eu consigo ouvir Deus? Será que eu tenho que realmente ser um religioso impecável para que eu possa ter o mérito ou ser galardoador de receber bênçãos de Deus, ouvir a voz de Deus? Eu quero dizer para você uma coisa. No Novo Testamento, com a presença de Cristo, quando Cristo morreu como homem, mas ressuscitou para mostrar para nós que a eternidade ou a vida eterna pertence a Ele, Ele disse assim, olha, eu vou, mas Ele nos enviaria o quê? O Espírito Santo, o Espírito Consolador. E o Espírito Santo, queridos, imagine, Ele está em todo lugar, Ele é onipresente, Ele é onisciente e Ele também é onipotente, ou seja, Ele está em todo lugar, Ele tem toda a ciência. Ei, presta atenção no que eu estou falando, ciência. Deus conhece, através do Espírito Santo de Deus, Ele conhece o mais íntimo e o profundo dos seus pensamentos. É importante você saber disso, porque se você não tiver essa consciência, você não vai conseguir experimentar qual é a boa, qual é a agradável e qual é a perfeita vontade de Deus para a tua vida. Deus, com toda certeza, Ele conhece você, Ele sabe cada detalhe da tua vida, Ele conhece a tua intimidade, Ele conhece os teus pensamentos e Ele quer, nesta palavra, se revelar a você. Ele conhece, ou seja, Ele sabe que você tem muita qualidade, você tem muita coisa boa, mas ao mesmo tempo, você não consegue ser perfeito ou perfeita o tempo todo. Você não consegue ser religioso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por isso que a coisa mais bacana que tem para nós é entendermos que Deus é amor, que Deus nos ama, que Deus tem o melhor para nós e mais do que isso, Ele está em você. Deus não está ocupado, Deus não fica com muita coisa para fazer e esquece de alguém. Quem fala isso não conhece os princípios e as qualidades e os atributos de Deus. Mas eu quero compartilhar com vocês algo que está em Êxodo 33, verso 13. Eu quero falar de um conceito, de um fundamento, para que a gente possa compartilhar essa palavra. Veja bem, olha só. Todos nós oramos, todos nós precisamos falar com Deus. Eu não estou dizendo que quem vai na igreja, só quem vai na igreja Deus ouve oração. Eu não estou dizendo isso. Eu estou partindo e quebrando esses paradigmas, esses conceitos de religiosidade. E eu estou dizendo o seguinte, Deus tem um plano na tua vida. Esteja você onde estiver, Deus ama você. Agora, para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, existem alguns princípios, são muitos, mas eu quero compartilhar com você um especificamente de um grande líder, de um grande homem com influência muito forte política na sua época, com um homem politizado, um empresário, foi uma liderança empresarial muito forte também na sua época, lá no início da história do povo judeu. Eu quero falar sobre Moisés. Em Êxodo 33, 13, quando ele estava enfrentando uma dificuldade muito grande e ele recebeu uma palavra de Deus, um chamado de Deus para a sua vida, e esse chamado de uma forma de forma de ver, humanamente falando, era quase impossível para ele conseguir, mas esse homem foi um grande exemplo, ele mudou a história de uma humanidade, ele liderou uma das maiores mudanças na história do povo judeu, no povo de Israel, e
o que me chama a atenção é quando este homem parava para falar com Deus, o que ele buscava, o que ele queria. E este segredo, eu acho que vale a pena você aprender juntamente comigo. O que esse homem tem de diferente? No meio de milhões e milhões de oração, a oração dele se destacava. Esse homem, ele conseguiu fazer Deus mudar até decisões. Deus havia decidido que não ia acompanhar o povo dele, porque era um povo rebelde, um povo teimoso, um povo que, enfim, só olhava para si mesmo. E Deus falou, eu não vou nem acompanhar porque eu vou mirar tanto e não vai ser bom. E aí Moisés orou, Deus até mudou a decisão dele. Mas olha que princípio este homem usava na sua oração. Vamos ver. Acompanhe comigo aí na tela. Êxodo 33, 13 diz assim: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho. Eu frisei aí, ó. Me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, servir e seguir seu caminho, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Olha só. Primeira coisa que me chamou a atenção nessa oração que ele fez, mesmo estando passando uma dificuldade, repito, muito grande, enfrentando um poderio muito grande, muito maior que ele, tinha que enfrentar Faraó, estava pedindo a Faraó que liberasse o povo de Israel, um povo que era escravo no Egito, ou seja, que trabalhava, que gerava as construções para o Faraó da época, enfim, esse povo ficou preso 400 anos. E Deus disse: Moisés, eu vou usar você para mudar a história desta nação. Eu vou usar você para que esse povo escravo deixe de ser escravo. Eu vou usar você, Moisés, para levar esse povo para uma terra de prosperidade. Eu vou usar você para que você possa liderar esse processo. E este homem, mesmo sem entender, falou: tá bom, eu vou obedecer. Mas olha o que ele tinha dentro dele. Em vez de ele pedir, Deus me livra disso, Deus me faz aquilo, Deus me dá isso, Deus me faz... Em vez de ficar pedindo ou dando ordens ou entrando naquela oração de desespero na presença de Deus, não. Ele falou: Senhor, já que o Senhor tem um plano na minha vida, já que o Senhor acha graça em mim, ou seja, Deus não tem um plano na tua vida, querido? Você crê nisso ou não? Você crê que a palavra de Deus é verdade? Deus ama você incondicionalmente. Por isso que Ele deu a vida do seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é um princípio espiritual. Então Deus acha graça em você. Mesmo você sendo falho. Mesmo você, muitas vezes, tendo se rebelado, assim como Deus foi com aquele povo. Então veja bem, Moisés usou isso. Ele falou: Deus, já que o Senhor acha graça, já que o Senhor tem um plano na minha vida, olha que sabedoria e olha que coração que agrada a Deus, e eu tenho certeza que você pode também usar desse coração na presença de Deus. É só não endurecer ele, é só não ficar rígido aí achando que é injustiçado ou injustiçada, que é infeliz, que não tem esperança. Que é isso? Deus tem o melhor para a tua vida, você precisa crer nisso. Agora veja bem, em todos os sentidos, mas olha só, então eu rogo-te, ou seja, eu peço, Senhor, que agora me faça saber o teu caminho. Presta atenção comigo. Será que alguma vez você parou na presença de Deus e falou: Senhor, eu sei que tu tens um plano na minha vida, embora eu não entenda isso direito, eu não compreenda. Se o Senhor tem um plano tão maravilhoso na minha vida, por que eu sofro tanto? Por que eu tenho me angustiado tanto? Porque meu coração tem vivido tão pressionado ou assustado, apavorado? Ou porque eu me revelo, ou me revolto, eu me rebelo tanto contigo, porque eu não entendo? Então, para e pensa comigo. Será que alguma vez você disse assim para o Senhor: Senhor,
tá bom, qual é o teu caminho para a minha vida? O que eu tenho que fazer, ou que caminho eu tenho que trilhar para fazer a tua vontade? Queridos, esse é o máximo da relação com Deus. Jesus sofreu, se angustiou, tinha todo o poder do céu sobre a sua vida, mas ele se anulou como homem. E eu, nas minhas meditações, nas minhas reflexões, no meu entendimento, eu vejo o seguinte: o momento sublime foi o momento quando ele diz: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Tenho certeza que, como homem, ele vendo tudo aquilo acontecer contra ele, tanta injustiça, tanta falsidade, tanta perseguição, tanta mentira, tanta acusação, sem merecer, mas ele conseguiu fazer com que a vontade de Deus fosse maior, suplantasse, fosse maior do que a vontade humana dele. Então, ele sentia paz a partir do momento que ele falou assim: Senhor, faça-se a tua vontade. Então, o que eu quero dizer com você é o seguinte: primeira coisa, você precisa saber o seguinte: o que Deus quer de você, qual é o plano e o caminho. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu vou ouvir? E outra, ele perguntava isso não para saber o que Deus tinha para ele, para depois ele decidir se era bom ou não. Não. Nessa oração, Senhor, faças saber o teu caminho, para que eu possa conhecer, para que eu conheça e siga, para que eu tenha clareza e obedeça. Queridos, é só isso. É só isso. E depois ele termina a oração e diz: e atenta que esta nação é o teu povo. Ou seja, ele olha, não esqueça, Deus, nós somos o teu povo. Podemos ser falhos, sim. Podemos ser inconstantes, sim. Podemos ser injustos, sim. Mas nós sabemos que nós temos o Senhor como nosso Deus. E todas as vezes que o homem se humilha na presença de Deus, pode ter certeza, os ouvidos de Deus, os olhos de Deus passam a ser atentos à sua necessidade e ao seu clamor. Em toda a terra, quando alguém com coração sincero reconhece as suas limitações, reconhece e tem a disposição de se humilhar na presença de Deus para saber qual é o verdadeiro caminho, qual é o plano de Deus para a sua vida, e com o coração desejoso de seguir, pode ter certeza que Deus irá inclinar-se, ou seja, Deus irá dar atenção, Deus irá, aqui tem um servo, aqui tem uma serva, aqui tem alguém que confia, aqui tem alguém que ama, sem interesse, sem intenções, mas com a disposição de reconhecer Deus como Senhor. Quando você faz isso, você começa a saber qual é o caminho de Deus, e as coisas, com toda certeza, começam a mudar e começam a ser alteradas na sua vida. Agora veja bem, o que eu aprendo com isso e o que eu quero passar para você nesse estudo? Como você experimentar, como você saber qual é a boa, qual é a agradável e qual é a perfeita vontade de Deus para a tua vida. Primeira coisa que eu percebo no coração de Moisés é que ele aprendeu a valorizar mais o autor das bênçãos do que as próprias bênçãos. Gente, não adianta você só querer bênção, você se alegrar só quando acontece alguma coisa boa na tua vida, ou quando você realmente vê algo extraordinário e Deus abre uma porta ou faz algo na tua vida e por isso você se alegra, e você se alegra mais com as bênçãos do que com o autor das bênçãos. Então é importante você valorizar mais o autor das bênçãos do que as próprias bênçãos. Segundo ponto que eu observo nessa oração de Moisés, nesse coração, nesse espírito, ele valorizava a presença de Deus. Ou seja, mais importante que qualquer coisa é a companhia de Deus. Ele aprendeu que, independente do tamanho do adversário, dos problemas, das lutas, dos inimigos espirituais, melhor é ter a presença de Deus
a comunhão com Deus. E isso, querido, você só vai conseguir dedicando tempo. Aí é que entra a igreja. Olha, não se iluda. A igreja, segundo a Bíblia, é o corpo de Cristo. E eu quero dizer para você, para ir na igreja, tem tanta gente que eu conheço que fala assim: ô Daniel, ô pastor, sabe por que eu não vou na igreja? Sabe por que, pastor? Eu ainda gosto de viver socialmente, eu gosto de viajar, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo, eu tenho alguns costumes, eu gosto de beber, eu gosto de comer bem, eu gosto disso, eu gosto daquilo, e fica associando que ser cristão é deixar de viver, deixar de curtir as coisas boas da vida, deixar de ter os prazeres a qual Deus criou e constituiu para o homem. Querido, não tem nada a ver. O que Deus quer de nós é o equilíbrio. O que Deus quer de nós é que realmente a gente venha fazer a sua vontade da melhor forma. Então, aprenda que mais importante que tudo é você ter a presença de Deus. Segundo, quando nós começamos a participar do corpo de Cristo e nos alimentar com a palavra de Deus, nós vamos ter mais discernimento espiritual, para que possamos alcançar outras coisas, para que possamos avançar em novos caminhos. Então, esta é a palavra que eu quero deixar para você. Se você quer experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tenha um momento de oração como a oração de Moisés. Queira pedir para Deus: revele qual é o teu caminho para a minha vida, qual é a tua vontade para a minha vida, porque eu vou obedecer. E quando você assim o fizer, você vai ver que você participa da igreja corpo de Cristo, você começa a participar do corpo de Cristo. E quando você assim o fizer, você vai ver que a coisa mais gostosa é ser cristão. Não precisa deixar de usos e costumes. O que você não pode é ser dominado por vícios. O que você não pode é realmente permitir que as vontades da carne dominem e escravizem o seu ser, porque assim como Moisés foi usado, Jesus também foi usado para nos libertar de toda escravidão, ou seja, de tudo aquilo que prende a tua alma, te angustia. Jesus veio para te libertar. E eu vou orar por você neste sentido, para que a graça de Deus, para que o amor de Deus, para que esse entendimento venha a ser revelado à tua vida e que você possa, em Cristo Jesus, fazer a diferença por onde quer que fores. Amém e amém. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro agora, Senhor, por estas vidas que desejam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as suas vidas. Que a partir desta oração, a tua graça possa atingi-los, ó Deus, de forma, ó Deus, milagrosa, porque eu sei que o Senhor faz milagre. E que o Senhor possa, ó Deus, alcançar estes corações desejosos de saber qual é o teu caminho, qual é a tua vontade, qual é o teu plano para estas vidas. E que eles possam, ó Deus, ter virtude do Senhor. E que eles possam, ó Deus, sair, ó Deus, em busca do teu plano e da tua palavra e da tua vontade. Que possam, ó Deus, frequentar uma igreja, o corpo de Cristo. Que possam nos conhecer também como tua igreja. E que possam, ó Deus, honrar sempre, sempre o teu nome, por onde eles forem. Portanto, ó Pai, eu ministro a tua bênção agora em Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus o abençoe e que venha, participe da igreja corpo de Cristo. Conheça o nosso ministério e eu tenho certeza que a palavra de Deus estará sendo renovada dia a dia em sua vida. Amém.